Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal. Caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e tem informação, inclusive trazida pelo Rodrigo Matos mais cedo, né? O Rodrigo Matos é ótimo, né? E falou sobre um clube do Catar que está interessado em tirar Carrascal do Flamengo, né? E aí a gente entra nessa questão do Carrascal, né, que está se vitimizando, né? A gente até falou sobre isso ontem num vídeo por aqui e tem que ser culpado e ser cobrado mesmo, né? Ele foi até vaiado no Maracanã ontem, né, no jogo em que o Flamengo ganhou do Cusco por 3-0, sendo que ele ficou no banco de reservas, e tem que ser cobrado, né? Não adianta se vitimizar coisa nenhuma. Então, se tem clube interessado nele, vale lembrar que o Flamengo não está colocando o Carrascal à venda, né? Até porque isso iria ao encontro de algo que também a gente falou ontem, que seria a desvalorização do jogador, né? E aí, se você coloca o jogador na prateleira para ser negociado, evidentemente haverá uma desvalorização. Pô, o Flamengo não quer esse cara, quer se desfazer do jogador. Então o preço dele diminui. O Flamengo tem que recuperar um investimento pago de 12 milhões de euros no Carrascal. E acho que o futuro dele está aí no Catar, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, na MLS, né, num outro tipo de mercado menos competitivo, porque é um jogador muito pouco competitivo, né? A gente enxerga lacunas aí no elenco do Flamengo e o Carrascal é uma dessas lacunas, né? Um jogador que arruma uma expulsão aos 20 minutos do jogo contra o Palmeiras, tem que ser cobrado e não tem que ficar incomodado coisa nenhuma. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site da BandBet, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte agora a sua câmera para o QR Code que aparece aqui na tela ou então digite no seu browser o endereço da BandBet, que é bandbet.bet.br. Repetindo para você, bandbet.bet.br. Pronto, os dois caminhos vão te levar à capa do site da BandBet. E aí você vai poder fazer a sua fezinha nos jogos restantes de Libertadores da América. Tem Fluminense contra o Laguaira, tem Corinthians e Platense, tem Palmeiras e Júnior Barranquilla, Palmeiras desesperado, né? Surpreendentemente até na fase de grupos da Libertadores da América. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Então vamos retomar o assunto Carrascal por aqui. Você entende a situação? Se o Flamengo manda a mensagem ao mercado de que quer se desfazer do Carrascal, jogador perde valor de mercado e o Flamengo perde dinheiro. Vale lembrar que o Flamengo tem uma meta muito ambiciosa para essa temporada de vender 256 milhões de reais em jogadores. E até o momento faturou apenas 47 milhões. Né? Aí tem Juninho, Vitor Hugo, Iago. Né? Então é importante você saber que o Flamengo vai precisar, para não quebrar o orçamento, negociar jogadores para contratar outros jogadores também. E me parece que é o momento adequado, né, para não diria uma reformulação, para uma adequação de rota no que diz respeito a alguns jogadores, né? E o Carrascal, para mim, está incluído nesse pacote, assim como o Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Léo Ortiz é um dos jogadores que podem sair. Então, o Flamengo precisa negociar jogadores. Precisa. Né, por causa dessa meta estabelecida. E não pode desvalorizar os seus jogadores, que acabam se desvalorizando por atitudes como essa do Carrascal no jogo contra o Palmeiras. Né? Foi uma atitude irresponsável, e aí o clube que for contratar vai olhar e falar, peraí, tem aqui um jogador habilidoso que se desconecta do jogo com facilidade e que é violento. Né? Um jogador lá na frente. Né? Não é um jogador de trás, não é um jogador com prerrogativas e atribuições defensivas, é um jogador com atribuições ofensivas. Claro, todo mundo tem que marcar, todo mundo participa do processo de marcação,
Mas é assustador que esse jogador tenha 3 expulsões no ano em 3 jogos grandes, ou seja, mostra ali uma desconexão com a realidade, inclusive, sendo expulso contra Corinthians, Fluminense e Palmeiras, né? Outro assunto que está deixando o pessoal em polvorosa é esse negócio do Jorge Jesus provavelmente ir ao Maracanã no sábado para assistir ao jogo contra o Coritiba, né? E aí é preciso entender contextos, né? Eu tenho certeza de que se o Flamengo se complicar nesse jogo, parte da torcida vai pedir Jorge Jesus no estádio. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Isso é bom? Na minha visão, não. Né? Trata-se de um trabalho no início ainda do Leonardo Jardim. Isso é importante ser colocado no contexto. O Flamengo trocou o pneu do carro com o carro andando, ou seja, tinha lá um técnico que fazia um grande trabalho, nessa temporada não, mas que fez em 2025 um grande trabalho, troca diante dos fracassos na temporada 2026 por um técnico que é bom, mas que vem tendo alguns percalços aí no meio do caminho, né? Claro, tá há pouco tempo também. Eu sou terminantemente contra essa troca de treinadores, essa troca frenética de treinadores, e o Flamengo passa por isso desde que o Jorge Jesus saiu, que ele quis sair, tá? É muito importante dizer isso, ele quis sair logo depois de renovar o contrato. O Jorge Jesus, gente, gosta de dinheiro, foi pro Benfica e saiu escorraçado do Benfica, né? Brigou com o Pizzi, foi demitido naquele momento em que o Flamengo trouxe o Paulo Souza no início de 2022, final de 2021, início de 2022. Houve essa questão também. Então, se ele queria tanto voltar para o Flamengo, que tivesse voltado para o Flamengo e não ficasse nesse chove, não molha. Aí o torcedor pede Jorge Jesus e tem que lembrar que o Flamengo está completamente desfalcado para esse jogo contra o Coritiba. Para mim, a sacanagem desse calendário novo está justamente aí, né? Nessa história de colocar jogos quando já há uma data FIFA em andamento. Não tinha que ter isso. E muita gente bateu palma pro Samir Chaude, né? Comemorou, não, novo calendário e tal, ficou menos pior. Mas ainda é muito ruim, porque tem jogo na data FIFA, com times completamente desfalcados, né? Não é só o Flamengo, não, o Palmeiras também, esses jogos deveriam ter sido adiados, né? O Palmeiras tem um jogo mais fácil contra a Chapecoense, que é um time que tá aí para cair, e o Flamengo tem essa pedreira contra o Coritiba, mesmo sendo no Maracanã. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.